Olá pessoal, estou aqui para responder. Quadro Rav Sani Responde. O primeiro de 2020, a produção selecionou as perguntas que vocês enviaram pelo direct do Instagram, Rav Sani, e eu estou aqui para respondê-las. Porque nesse quadro, você já sabe, você pergunta e eu respondo. Vamos lá, pessoal, então vamos lá para... Pode ir? Vai. Vamos lá, então, para a primeira pergunta, que quem enviou foi a Sara.Silva_. Rav, queria saber se é proibido para os judeus andar de moto, já que é algo que arrisca a vida. Então, veja bem, não é proibido andar de moto. Se você sabe pilotar uma moto, se você tem a carteira de habilitação que autoriza você a pilotar a moto, e você vai usar o capacete, você não vai correr igual um louco, não tem problema nenhum. Eu falei, não tem nenhuma proibição. A segunda pergunta é a pergunta que foi enviada pelo nosso seguidor, o Alan_Bergson. Querido Alan, vamos ver qual que é a sua pergunta. Rav Sani, o marido pode ter relações sexuais com a esposa durante a gravidez? Alan, deve ter relações com a esposa. Por que não poderia ter? Por que deixaria de ter na gravidez? A esposa precisa de muito carinho, de muita atenção, de muito amor. Você tem que cuidar da sua esposa, jamais deixar ela de lado, jamais deixar ela de escanteio. Óbvio que dependendo do mês que ela estiver de gestação, com muito cuidado, com muita delicadeza e com muito carinho. A terceira pergunta dessa leva, Rav Sani Responde, é a pergunta que foi enviada pela Graziela.Adma. Graziela pergunta o seguinte: por que judeus não podem casar com brasileira? Olha, essa informação, ela é uma informação errada. Eu sou casado com uma brasileira, conheci a minha esposa em Israel, estava estudando lá, estava me preparando no rabinato, enchendo o copo para ele transbordar, encher os outros copos, e eu conheci ela lá. Ela é uma judia brasileira. A nacionalidade não tem nada a ver com alguém fazer parte ou não do povo judeu, do povo de Israel. Existem judeus franceses, judeus italianos, judeus brasileiros, judeus egípcios, judeus israelenses. O que sim é um preceito é que os judeus casam entre si. Eu já expliquei isso em um outro Rav Sani Responde, que para manter o judaísmo vivo, e os judeus são aqueles que nascem de um ventre judaico, para manter o povo de Israel vivo, firme e forte, os judeus casam entre si, mas a nacionalidade não tem nada a ver. Então pode sim se casar com uma brasileira, inclusive eu, minha esposa é brasileira. Tá claro? Olha a próxima pergunta, a quarta... A próxima pergunta é a pergunta do nosso querido seguidor, o Het.Silas. A pergunta é a seguinte: é todo tipo de carne que não pode misturar com leite? O frango e peixe ficam de fora? Boa pergunta, eu vou explicar para você. Tem um preceito na Torá. A Torá descreve 3 vezes Lo tevashel gdi bachalev imo, para não misturar o bezerro com o leite da sua mãe. Por que 3 vezes a mesma coisa? Já seria o suficiente. É dessa passagem que nós aprendemos que não se pode misturar carne com leite. Por que 3 vezes o mesmo versículo? Então, Urashi, o principal comentarista da Torá, ele já explica lá, no Alamakom, no próprio lugar, que são 3 vezes, porque existem 3 proibições. A primeira é comer carne com leite, que nós não comemos. A segunda é ter proveito de carne com leite, nós não temos proveito de carne com leite. Você não pode pegar uma carne, cozinhar com leite e vender. E a terceira é a proibição de cozinhar a carne com leite junto. Simplesmente o fato de cozinhar também você está transgredindo esta lei da Torá. Agora você perguntou sobre outros tipos de carne, carne de peixe, a carne do frango. Então veja bem, preste muita atenção. Pela Torá, a proibição é só com a carne vermelha, com a carne dos mamíferos. Agora, Derabanan, os sábios do povo de Israel, eles proibiram também misturar o leite com a carne do frango. Porque as pessoas poderiam se confundir e achar que se frango pode, a carne bovina também pode. Então os sábios eles fizeram um seiag, uma cerca. Muitas vezes os sábios eles fazem uma cerca para que as pessoas, para que os Yehudim, para que o povo de Israel não se confunda e acabe tropeçando numa lei deoraita, numa lei
da Torá. Então, o frango é uma proibição de Rabanan, é rabínica, não é da Torá, mas é proibido. Nós não misturamos o frango com leite também. E o peixe tem machloket, tem uma discussão dos judeus ashkenazim e os faradim. Os judeus ashkenazim, eu já expliquei, são aqueles judeus que vieram da Europa, dos países europeus, e os faradim são os judeus descendentes dos espanhóis e dos países do Oriente. Então preste muita atenção, porque existe uma discussão entre ashkenazim e faradim em relação ao peixe. Os ashkenazim podem misturar peixe com leite, e os faradim não misturam, costumam não misturar peixe com leite. Espero que eu tenha esclarecido a sua dúvida. A quinta pergunta, né? É, eu ia fazer uma brincadeira que você me cortou. Desculpa. A próxima pergunta é a pergunta do Samuel. Samuel, investidor. Samuel, investidor. Investe na bolsa, Samuel? Vamos lá. Samuel fez a seguinte pergunta: qual o segredo da prosperidade judaica? Samuel, preste atenção. Sabe qual é o segredo? Eu vou falar para você. O segredo é a tefilá. Sabe o que é tefilá? É a reza. Está escrito na Torá que existem 3 pilares que sustentam o mundo. Sabe o planeta Terra lá? Ele não cai. Por que ele não cai? Tem 3 pilares. Quais são os 3 pilares? Torá, Avodá e Gmilut Hassadim. É o estudo da Torá, Gmilut Hassadim, que é atos de bondade, fazer o bem, e Avodá, que hoje Avodá é a tefilá, é a reza. Reza do fundo do teu coração, abre o seu coração para Deus, pede, não deixa de pedir, nada é impossível para Ele, nada. Ele cuida de todas as briotas, de todas as criaturas, e vai deixar de cuidar de você? Rasga os céus de tanto rezar, que você vai ver que a prosperidade vai começar a aparecer na sua vida. Vamos para a próxima. Rabino, quando iremos almoçar? É que eu estou com muita fome agora. Que hora a gente vai parar para almoçar? Agora a próxima pergunta é a pergunta do nosso querido seguidor. O nome dele é Jonathan Cecílio. Rabino, como esquecer a menina que te iludiu? Preste atenção, Jonathan, vou te dar um conselho. Sabe qual é, na minha opinião, a melhor forma de você esquecer? Se conscientize da roubada que você se livrou, da fria que Deus te salvou. Porque se não deu certo esse relacionamento, provavelmente você teve frustrações, decepções, você passou maus bocados aí. Então olha só, e ela não está correspondendo se você tratava ela bem, e se você era uma pessoa carinhosa, que se esforçava sempre para fazer e proporcionar o bem-estar dela, e ela não correspondia a isso, então agradece a Deus. Olha só a roubada e a fria e a furada que você se safou e Deus te livrou, e com certeza Ele está separando algo muito melhor, alguém que realmente te mereça. Deixa eu ver aqui qual que é a próxima. A próxima pergunta é do Mateus Vitor _C. Quero conhecer o judaísmo, porém não conheço ninguém da minha cidade. O que você me aconselha? Qual que é a sua cidade? Eu não sei. Olha, se você quer se aprofundar e conhecer mais sobre a cultura judaica, o canal By Rav Sani aqui no YouTube é uma boa opção. Tem outros canais e tem outras plataformas e outros sites. Acho que na internet não vai faltar conteúdo judaico. E igual eu falei, se você ainda não é inscrito aqui no canal Rav Sani no YouTube, se inscreve agora. E no Instagram também, eu tenho muito conteúdo motivacional lá no Instagram. By Rav Sani, tá aqui na tela. Segue lá, curte, compartilha, que você vai se divertir, se inspirar e se emocionar. Vamos ver agora a pergunta aqui dessa Kelly, tá aqui na tela. Ela pergunta o seguinte: Rav, é apropriado um não-judeu seguir as mesmas leis que um judeu? Então preste atenção, uma coisa muito importante, muitas pessoas me perguntam isso, muitas pessoas querem ser judeus e não é necessário. O judeu é judeu, não judeu é não judeu. Cada nação, cada povo tem a sua luz, tem a sua peculiaridade. O judaísmo não é proselitista, a gente não quer converter todo mundo ao judaísmo. Pelo contrário, o judaísmo acredita que todos os povos precisam existir, todas as culturas se complementam, todo mundo se respeitando, com muito amor e com muita paz. Então,
não é necessário, não precisa. Você pode admirar, você pode ser um entusiasta, mas saiba que para você cumprir a sua missão aqui na Terra, você não precisa se converter ao judaísmo. Você tem 7 preceitos universais dos filhos de Noé, você vai se esforçar, você vai ser um ser humano com muito caráter, com boa índole, e com certeza você vai impressionar a todos, fazendo sempre o bem, com muita alegria. Sorria! Estou olhando aqui a próxima pergunta, é a pergunta da Davial Kimin, tá aqui o nome dela aqui, ela mandou, uma seguidora. Quanto falafel é bom? De 0 a 10. Essa pergunta pra mim, eu não sou muito fã de falafel. Pra quem não sabe, falafel é aquelas bolinhas de grão de bico, uns bolinhos fritos, que você põe assim com um pão sírio, uma trina, uma saladinha picadinha, sai água na boca, uma batatinha frita, uma delícia. Então é um cardápio, é um prato típico israelense, e eu não sou muito fã, eu gosto, não é que eu não gosto, mas eu particularmente, eu não vou dar uma nota, porque eu não sou muito fã, eu gosto mais do shawarma. O shawarma, que é tradicional israelense, é aquela carne, sabe, que fica girando, você vai cortando em fatiazinhas, também come na lafa, na pita, é uma delícia. Eu não vou dar uma nota de 0 a 10, olha, 7, na minha opinião é 7, eu não gosto muito, não sou muito fã. A próxima pergunta aqui é a da Doris.castilhos.5. Quero apenas agradecer tanta informação. Minha vida mudou depois que conheci o judaísmo. Obrigado, Doris, pelo carinho. Sempre que eu recebo comentários carinhosos como esse, eu fico extremamente emocionado. E a última pergunta, calma. Então vamos para a última desta primeira parte, que é a pergunta que foi enviada pelo nosso querido seguidor Thiago Marques ele gosta de underline, hein? Vamos ver. Ele pergunta o seguinte: visto que o corpo é templo do espírito, por que judeus podem fumar e beber? Preste atenção. Tudo de forma moderada, equilibrada, sem exagero. Kiddush. Então esse Kiddush está santificando o Shabat, que está chegando, que está começando. Mas com que bebida? Bebida alcoólica? O vinho? Mas com moderação. Fazer um lechaim, um brinde à vida, quando você recebe uma boa notícia, quando você noivou seu filho, ou fechou um bom negócio, lechaim, to life. Não é para encher a cara e se embriagar, isso não, isso é algo negativo, isso vai destruir a tua vida. Mas com moderação, o judaísmo enxerga que você pega a matéria, você eleva ela, você vai transformar ela em algo que vai lhe proporcionar um momento de relaxamento, um momento de descontração, um momento de oração, sempre usando a matéria como um trampolim para você chegar em algo espiritual nobre. Agora, sobre o fumo, você deve estar perguntando isso porque você já deve ter me visto degustando um charuto, por exemplo. Veja bem, fumar o cigarro, fumar 3 maços de cigarro por dia, isso vai te prejudicar. Isso vai prejudicar a tua saúde, isso vai diminuir o tempo que você tem de vida aqui na Terra. Isso é comprovado cientificamente, não tem como negar. Agora, quantos charutos eu degusto por semana? 1 ou 2 no máximo. Eu fui no médico, conversei com ele. Não é algo que prejudica, que é químico. Uma folha, o tabaco, eu degusto isso, preparando a minha palestra. Ou quando eu estou atendendo alguma pessoa no meu escritório, isso me ajuda a pensar melhor, a refletir e a dar o melhor conselho que aquela pessoa precisa escutar naquele momento, que vai ajudar ela no seu dia a dia, que vai ajudar ela a superar as dificuldades. Então é tudo de uma forma moderada, com moderação. Esse é o meu ponto de vista, essa é a minha visão. Eu espero que tenha esclarecido aí essa sua dúvida. Chegamos ao final desse Rav Sani Responde, mas essa foi só a primeira parte. Fique atento que logo logo a segunda parte estará no ar aqui no canal Rav Sani no YouTube. Fui!